E olha só, irmãos, nessa manhã, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. É um texto, são 17 versículos, é um pouco longo e muito denso. E a gente vai tentar traduzir um pouquinho, hoje pela manhã, isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 8, para a igreja de Roma e para nós também. Romanos 8, do verso 1 ao 17, preste atenção na leitura do texto. A palavra de Deus diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que declaração poderosa, hein? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne. Amém, irmãos? Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, por causa disso, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, não, para viverem outra vez com medo, atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, irmãos? Entenderam tudo? Eu concordo com o apóstolo Pedro, quando ele escreve na sua segunda carta, que o querido irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender. Concordo com Pedro. E hoje pela manhã eu queria conversar um pouquinho nesse texto de Romanos, e a partir dessa declaração maravilhosa que faz aqui a palavra de Deus inspirada pelo Espírito, Romanos 8:1. Que declaração maravilhosa.
Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E eu queria começar dizendo só que essa declaração maravilhosa da libertação da condenação do pecado, ela diz aqui o texto que ela não é para todo mundo. Ela é para quem? Aí o texto, pode colocar o texto na tela aí, Romanos 8:1. Pode colocar o texto aí na tela. Ela é para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Essa declaração tão maravilhosa de que não há mais condenação não é para todo mundo, mas é para aqueles que estão unidos a Cristo. Porque na ideia do apóstolo Paulo, irmãos, pelo nascimento natural, nós somos descendentes de Adão. Pelo nosso nascimento natural. Faz quantos anos que você nasceu? Você lembra? Quantos anos? Depois dos 40 a gente não lembra mais, né? Mas faz quantos anos que você nasceu? Pelo nascimento natural, nós somos descendentes de Adão e nós somos herdeiros da condenação de Adão e da inclinação pecaminosa de Adão. Pelo nascimento natural, nós estamos em Adão. Na ideia do apóstolo Paulo, pelo novo nascimento, quando a gente nasce de novo, através do arrependimento e da fé, nós somos unidos a Cristo, o segundo Adão. O primeiro Adão, ele é o cabeça da raça caída. O segundo Adão, que é Jesus, ele é o cabeça da raça redimida. O primeiro Adão foi criado diretamente por Deus, e depois dele todos nós nascemos de modo natural, amém, irmãos? Mas o primeiro foi criado do pó da terra, o segundo foi gerado no ventre de Maria. Primeiro Adão, segundo Adão, e quando nós nascemos de novo, nós saímos então aqui do tronco do primeiro Adão e nós somos unidos a Cristo, o segundo Adão. Nós somos transplantados de Adão para Jesus, no segundo nascimento, no novo nascimento. Unidos a Jesus, saindo agora da nossa conexão com Adão e com a herança de Adão, e nos unindo a Cristo, nós nos tornamos herdeiros, beneficiários dos benefícios de Cristo, que Cristo traz para nós. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo. E que benefícios são esses? E aqui em Romanos 8, hoje pela manhã, eu só quero destacar rapidamente dois benefícios. Dois grandes benefícios gerais que o apóstolo Paulo toca aqui no texto que nós lemos para aqueles que estão em Cristo. Quem já teve essa experiência de, através do arrependimento e fé, ser unido a Cristo? Que benefícios agora nós recebemos de Cristo? Porque no texto que nós lemos, diz aí o apóstolo Paulo que nós nos tornamos herdeiros do Senhor Jesus. Veja aí Romanos 8, herdeiros de Deus no verso 17. Romanos 8, 17. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. O que nós herdamos quando nós fomos transplantados de Adão para estarmos unidos a Cristo? Dois benefícios, grandes benefícios gerais que eu quero destacar. Primeiro benefício é que não há mais condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Por que não há mais condenação? Romanos 8, 2. Paulo diz aí: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, vamos ler juntos? Livrou você. Qual é a lei do pecado e da morte? Que Jesus me livrou. Qual é o decreto do pecado e da morte?
que Jesus me livrou. O apóstolo Paulo falou isso em Romanos antes, um pouco, em Romanos 6, quando ele diz que essa lei é aquela que diz assim: o salário do pecado é a morte. Esse é o decreto. A alma que pecar, essa morrerá. Esse é o decreto. Se você, Adão, desobedecer, se você comer do fruto que eu disse para você não comer, no dia em que você comer, certamente você morrerá. Essa é a lei do pecado e da morte. A lei que diz que o pecado só tem que sofrer a condenação e o juízo de Deus, porque Deus é santo. Não é porque Deus é chato. Amém, irmãos? É porque Deus é santo. Essa é a lei do pecado e da morte, a qual Jesus nos livrou. Como é que Jesus nos livrou dessa lei? Esse decreto. O pecado tem que ser condenado e sofrer o juízo. Como é que Jesus nos livrou dessa lei? Porque Jesus cumpriu, como pleno homem, plenamente todas as exigências da lei. As exigências morais, porque Jesus foi santo, e as exigências condenatórias. É o que o apóstolo Paulo diz aí em Romanos 8:3. Veja bem, irmãos, o que ele diz aí em Romanos 8:3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, que é nos salvar, por causa da fraqueza da carne, porque nós não conseguimos cumprir a lei, porque nós somos pecadores. Isso Deus fez como? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E vamos ler juntos essa última frase, e assim, vamos ler juntos bem forte. E assim Deus... O que Paulo está dizendo aqui? E assim Deus condenou o pecado na carne. Carne de quem? Que carne? No que ele está falando no verso 3. Quem é que encarnou? A semelhança de carne pecaminosa, só que Jesus sem pecado. Mas quem é que encarnou e viveu como pleno homem aqui? E aí, Deus condenou o pecado na pessoa, na carne de Jesus. Na pessoa de Jesus. Na carne de Cristo, Deus condenou o pecado. O que Paulo está dizendo aqui é que o juízo de Deus, a lei do pecado e da morte, essa lei, ela foi plenamente executada em Jesus. Ela foi executada em Jesus. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Usando uma outra ilustração que o Novo Testamento traz, quando Jesus estava no Jardim das Oliveiras, Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Lembra quando ele estava no Jardim das Oliveiras e ele orou assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Que cálice é esse? Mas não seja como eu quero e sim como tu queres, e ele se submete. Esse cálice é o que a Bíblia chama de cálice da ira de Deus, que vai voltar depois a aparecer lá no Apocalipse, as taças, os cálices, os flagelos. É o cálice da ira de Deus. Se possível, afasta de mim, mas não seja como eu quero e sim como tu queres. O Evangelho está ensinando que Jesus pegou em submissão ao seu Pai e por amor a nós, e ele bebeu esse cálice. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Deus condenou o pecado no Filho. A lei, a condenação que a lei exige, ela foi já executada na pessoa de Jesus. E por isso que não há mais condenação agora para quem está em Cristo. Por que não há mais condenação?
Quem está em Adão ainda, há condenação. Mas quem pelo arrependimento e fé se une a Cristo no novo nascimento, não há mais condenação. Por quê? Porque toda a condenação já foi executada em Jesus. Jesus tomou, esse cálice agora está vazio. O cálice da ira de Deus, Jesus bebeu. Eu não preciso mais beber. Amém? A nós é oferecido um novo cálice. Qual é o cálice que nós bebemos? O cálice da ceia. O cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus bebeu o cálice da ira, e por isso que não há mais condenação, porque toda a condenação já foi realizada. Não tem mais cálice da ira para eu beber, porque Jesus já bebeu. E a mim, agora que estou unido a Jesus, eu recebo o cálice da graça. Desse cálice eu tomo a nova aliança no meu sangue. A minha união com Jesus, a aliança com Deus, através de Jesus, é esse cálice. Então, o primeiro benefício para quem está em Cristo é que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus levou sobre si, tomou sobre si todo o juízo que era meu. E não sobrou mais nada para eu levar. Amém? Não é uma boa nova? É porque Ele levou. E se eu estou unido a Cristo, sobre mim não há mais condenação. Aí vem uma questão que muitas pessoas caem. Se é assim e não há mais condenação, eu posso viver do jeito que eu quiser? Se não há mais condenação, posso viver no pecado? Posso viver do jeito que eu quiser? Porque não há, mas Jesus já levou. E se eu estou em Cristo, já não há mais condenação. Eu estou livre da condenação do pecado. Uhul! Vamos viver do jeito que a gente quiser, do nosso jeito. E aí o apóstolo Paulo diz, não, porque existe um segundo benefício para quem está unido a Cristo. Está em Cristo Jesus, existe um segundo benefício que Jesus nos dá. Qual é esse segundo benefício? A habitação do Espírito Santo em nós. A habitação do Espírito Santo em nós. O texto que nós lemos, veja Romanos 8:9. Romanos 8:9. Diz aí no texto que nós lemos, vocês, porém, não estão na carne, mas aonde vocês estão? No Espírito. Se de fato o Espírito de Deus faz o quê? Habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se eu estou em Cristo, não há mais condenação, porque Jesus já carregou sobre ele a condenação. E se eu estou em Cristo, eu também sou habitado agora pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Nós nos tornamos morada do Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, não está em Cristo. E se está em Cristo, você é morada, você é templo do Espírito Santo. Então a gente pode viver do jeito que a gente quiser? Não dá. Por quê? Porque agora nós somos templo, somos casa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz alguns trocadilhos aqui em Romanos 8. Veja aí em Romanos 8:9. Diz assim, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Então, quem está em Cristo também está no Espírito. Ele chama no verso 9 que o Espírito de Deus é também o Espírito de Cristo. E no verso 10, Romanos 8:10, veja o que ele diz. Ele diz assim, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Perceba, irmão, Paulo vem falando assim,
de nós estarmos em Cristo, já nenhuma condenação há para os que estão aonde? Na igreja de Itaberaba? Na religião cristã? Em alguma igreja? Alguma religião? Não, é para os que estão em Cristo. Ele fala no verso 1, estar em Cristo. E no verso 10, ele fala de Cristo estar em vocês. Se nós estamos em Cristo, Cristo também está em nós. Por meio de quem? Do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, do Espírito Santo que vem fazer morada, nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. Nós em Cristo, Cristo em nós. E aí, eu não vivo mais do jeito que eu quiser, porque Cristo está habitando em mim. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Essas são as linguagens que o apóstolo Paulo usa para falar. E por quê? Por que nós não vivemos mais do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente quer? É porque esse Espírito que agora habita, Jesus me livrou da condenação e Jesus me tornou a habitação do Espírito. Esse Espírito que habita na gente, ele tem pelo menos duas obras que a gente pode destacar aqui em Romanos 8. Muitas outras, tá? Os teólogos falam de muitas aqui. Eu só quero destacar duas obras do Espírito que habita em você. Amém, irmão? Que ele realiza na vida daquele que está em Cristo Jesus. Quais são essas duas obras? Ele gera uma nova inclinação. Então eu não vivo mais do jeito que eu quiser, porque o Espírito Santo, ele gera uma nova inclinação no meu ser. Romanos 8, dos versos 5 a 8. Veja aí na palavra de Deus. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para o quê, irmãos? Para as coisas do Espírito, para as coisas de Jesus. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é o quê? Vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. O Espírito gera uma nova inclinação na gente, um novo desejo. Amém, irmãos? Que eu antes de Jesus não tinha. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos, no capítulo 3, do mundo, das pessoas que não estão em Cristo, e ele fala assim: não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. As pessoas que não estão em Cristo, elas têm essa inclinação dessa natureza humana pecaminosa, egoísta. Isso é a carne. Mas a pessoa que agora que tem o Espírito gera uma nova inclinação, um novo desejo dentro de mim. E eu começo agora, que eu estou em Cristo, porque o Espírito está em mim, produzindo um novo desejo, eu começo a me preocupar, não mais em como me agradar no meu egoísmo simplesmente, mas eu começo a me preocupar como agradar a Deus, porque eu tenho uma nova inclinação, um novo desejo dentro do meu coração. O apóstolo Paulo diz, em Romanos 5,5, vou pedir para abrir lá, olha o que acontece quando a gente se une a Jesus. A gente sai do tronco de Adão e é unido a Jesus, eu estou em Jesus pelo arrependimento e fé. Olha o que acontece em Romanos 5,5, o amor de Deus, diz ali, a esperança não nos deixa decepcionados. Vamos ler juntos? Porque o amor de Deus é derramado. O amor nosso é egoísta. O nosso amor natural é o amor romântico, a paixão, é a amizade. Nós temos um amor natural. Se é meu amigo, eu trato bem. Se me decepciona, eu já trato mal. E se é meu inimigo, eu odeio.
Isso é o homem natural. Mas agora, quando pelo Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, que é o amor sacrificial, é derramado no nosso coração, diz o apóstolo Paulo. E isso vai produzindo novas inclinações, novos desejos. E aquela inimizade contra Deus, a hostilidade contra Deus, isso é transformado pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer? Crente peca ou não? O crente peca, mas quando peca, fica mal. Porque eu tenho uma nova inclinação. O crente peca, mas quando peca, não dorme. E passa a noite inteira dizendo assim: por que eu falei aquilo lá? Meu Deus do céu, Pai, me perdoa, Pai. Fica incomodado. Que é exatamente o que o apóstolo Paulo diz um pouco antes em Romanos 7 sobre o conflito dele, quando ele fala assim: miserável homem que sou, porque o mal que eu não quero fazer, eu faço. Eu peco, mas eu não quero mais. Mas eu peco. Eu piso na bola. O bem que eu quero, ele diz, não, eu não faço, miserável homem que sou. E o crente, agora unido a Cristo, não vive do jeito que quer, porque ele tem o Espírito Santo habitando nele, é Jesus, eu estou em Cristo, Jesus está em mim, através do Espírito Santo. E esse Espírito produz uma nova inclinação, de modo que quando eu erro, e eu vou errar, mas isso tem que me deixar mal. Eu ainda peco e até o final dessa vida eu vou pecar. Vou cometer erros, vou falhar. Mas quando isso acontecer, irmãos, a gente não descansa. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo fala em Efésios que o Espírito está habitando na gente e a gente pode entristecer o Espírito Santo. Ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, quando eu falo demais, quando eu falo palavra torpe, quando eu deixo o sol se pôr sobre a minha ira, quando eu leso alguém, quando eu erro, eu falho, isso entristece o Espírito Santo de Deus e eu vou sentir essa tristeza. Amém? Já aconteceu com você? Você pisa na bola e aí você tenta fingir que está tudo bem. Já aconteceu? Você tenta fingir que está tudo bem, eu vou na padaria tomar um café, mas lá no fundo tem uma coisa no teu coração dizendo assim: eu estou triste, porque você andou no caminho da carne, não no meu caminho. E aí o Espírito Santo fica triste e a gente se entristece, a gente sente a tristeza do Espírito e eu dou glória a Deus por isso. Isso, irmãos, o crente tem que viver num conflito, amém? Gente do mundo peca e não está nem aí. E diz: faço mesmo, falam com orgulho, né? Faço mesmo. E se bobear de novo, eu faço de novo. Falo mesmo. Gente do mundo conta vantagem. O crente, quando erra, o Espírito Santo fala: Você agora, você nasceu de novo. Você está em Cristo. E aí a gente fica com aquilo no coração. Crente mente ou não? Não devia, né? Mas mente. E quando mente, crente tem que mentir gaguejando.
O crente tem que mentir gaguejando. Porque tem o Espírito Santo de Deus dizendo: falem a verdade uns com os outros. Porque vocês são membros uns dos outros. E quando eu minto, eu vou inventar uma desculpa esfarrapada para alguma coisa, assim, a gente inventa aquelas desculpas, a gente inventa assim, né? Fala... Porque a gente não pode mais ter paz quando peca. É o que diz aqui o apóstolo Paulo. No verso 6, 8:6. Pois a inclinação da carne é... Romanos 8:6. Pois a inclinação da carne é o que, irmãos? Morte. E a do Espírito? Então, quando você anda na carne, não pode ter paz. E eu desejo para você que você seja o ser mais angustiado da terra enquanto você viver na carne. Que você seja um ser angustiado pelo Espírito Santo de Deus, te chamando de volta para o caminho e dizendo: você não pode mais viver assim, porque você nasceu de novo, porque você tem meu Espírito. Você está em Cristo. Cristo está onde, irmão? Se você está em Cristo, Cristo está em você. Me livrou, se estou em Cristo, sou livre da condenação. Mas eu também sou livre da escravidão da carne. O Espírito gera uma nova inclinação e, para encerrar, o Espírito gera uma nova capacitação. Isso é importante. Por que a gente não vive mais simplesmente na carne? Se não tem mais condenação, a gente podia viver, né? Não, porque a gente tem agora o Espírito que incomoda. E quando eu ando na carne, não tem paz, porque é andar no Espírito que tem paz. Mas o Espírito não gera só um novo pendor, uma nova inclinação, ele gera uma nova capacitação. Ele me dá a inclinação, mas ele também me dá poder para eu vencer a carne e para eu não ser mais escravo da minha carne, da minha natureza humana caída. De modo que se eu quiser andar no Espírito, nós podemos andar no Espírito, que vai nos capacitando, ele vai nos dirigindo e vai nos capacitando, nos dando força para a gente não ser mais escravo da carne. É o que diz o capítulo 8, por exemplo, no verso 13. Capítulo 8, verso 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para onde, irmãos? Para a morte. Mas se, através de quem? Pelo Espírito, fizerem o quê? Mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pelo Espírito, nós temos o poder para mortificar essas inclinações da carne e andar nas inclinações do Espírito, diz a palavra de Deus. O Espírito Santo nos guia, capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são o quê, irmãos? Guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, guiados pelo Espírito. Paulo faz um contraste aqui. O Espírito, nós somos guiados pelo Espírito, pela carne, nós somos arrastados. Qual é a diferença entre ser guiado e ser arrastado? A carne nos escraviza, ela nos arrasta. Por isso que Paulo fala que o homem natural, sem esse pendor do Espírito e sem Jesus e sem o Evangelho, ele não pode agradar a Deus, porque a carne dele escraviza, arrasta ele, arrasta. O sujeito é arrastado pelos seus desejos pecaminosos. Ele é dominado. Mas, quando nós temos o Espírito ele nos dá uma inclinação e ele capacita a gente a mortificar. E aí o Espírito nos dirige para nós andarmos agora nos desejos do Espírito e não mais nos desejos da carne. Somos guiados
libertos dessa carne que queria nos escravizar e nos arrastar pela sua inclinação pecaminosa. E mais, esse Espírito, ele nos capacita, Paulo diz aqui, no capítulo 8, no verso 11, ele vivifica o nosso corpo mortal. Capítulo 8, verso 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Essa vivificação não faz referência apenas à ressurreição final, lá no fim, quando Jesus nos ressuscitar. Mas essa vivificação fala da nossa vida aqui, como o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos vivifica, ele nos dá força, ele nos vitaliza para a gente não ser mais escravo daquelas nossas inclinações pecaminosas, mas vivermos em novidade de vida, tendo vida e paz. Porque como é que ele nos capacita? Porque ele nos vivifica. A palavra de Deus diz que até os jovens de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É essa a ideia do apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece, que me vitaliza. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aí continuam andando pela fé. A palavra de Deus, ela nos fala o tempo todo que quando nós temos o Espírito Santo, esse Espírito, ele vivifica o nosso ser. Aqui, esse nosso corpo, de modo que a gente recebe dele a inclinação e a capacitação para não sermos mais escravos dos nossos desejos e impulsos pecaminosos. Amém, irmãos? Então, quem está em Cristo, não há mais condenação. E também, quem está em Cristo, ele virou habitação do Espírito. Quem está em Cristo, Cristo está nele, nos inclinando e capacitando para vivermos essa nova vida, que traz paz e vida para a nossa existência. E, por causa disso, quando eu não vivo mais de qualquer jeito, e quando eu peco, eu perco a paz. E eu espero que na nossa vida seja assim. A gente perca a paz e a gente só recupere a paz quando a gente cai de joelho, dizendo: Senhor Jesus, eu te confesso os meus pecados, me perdoa. Eu errei. E aí a paz de Cristo é restaurada. Amém, irmãos? Vamos orar?